Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E nessa aula falaremos sobre um outro teste funcional, chamado de TUG, Timed Up and Go. Então, o TUG é um teste extremamente útil e utilizado principalmente em pacientes idosos, mas também podendo ser utilizado na reabilitação de cardiopatas, pneumopatas, nefropatas e outros perfis de pacientes. Então, se você se interessa pelo assunto testes funcionais, você está na videoaula certa. Então, não se esquece, deixa embaixo seu like, também compartilhe esse conteúdo com os seus colegas e se inscreve aqui no canal. Então é isso, bora pro vídeo. Então, beleza, gente. Vamos compreender aqui que teste é esse, né? Então, o Timed Up and Go é um teste que ele está associado, por exemplo, a risco de quedas em idosos. Então, é um teste útil para predizer, para avaliar se o idoso ele tem risco de queda ou não. Como o teste é realizado? Vamos começar pensando aqui em relação a materiais. Então, para realizar o teste, você precisa basicamente de uma cadeira, você precisa de um espaço, né, ali de um corredor, ou de um espaço plano, de uma sala, um espaço plano que tem em torno de 3 metros, tá? Um cone ou qualquer outro objeto que possa marcar o percurso e um marcador de tempo, então um cronômetro. Como é que o teste é realizado? O paciente, ó, ele começa o teste aqui sentado, ok? Ele deve ser orientado a realizar o movimento de sentado para ortostase, então ficar pé. Importante que nessa transição do sentado para ortostase, ele não utilize os membros superiores, né? Então ele não se apoie na cadeira, por exemplo, para levantar, muito parecido, né, com o que acontece no teste sentar e levantar. Então ele fica em pé e é orientado a andar, caminhar, então ele vai caminhar aqui, ó, esses 3 metros, retorna, então ele passa atrás do cone, então um pouquinho mais de 3 metros, né, que ele vai acabar caminhando, ele passa por trás do cone e retorna para a cadeira. Chegando aqui na cadeira, ele senta novamente. Sentou, para o tempo. Então, recapitulando, o paciente está sentado, eu dou o comando, vai. Ele levanta, caminha esses 3 metros, retorna, senta na cadeira e para o tempo. Importante lembrar que nesse tipo de teste não existe o acompanhamento do terapeuta, então o terapeuta não acompanha o paciente ao longo do percurso e, por vezes, a orientação é que esse paciente caminhe de forma habitual. Então, ele caminhe como se estivesse em casa, então ele vai sair do quarto, vai na cozinha. É essa velocidade que ele deve empregar durante a realização do teste. Então, o teste é um teste muito simples, né? O paciente, tanto levantar quanto sentar, ele não pode utilizar os membros superiores, tá? Tem alguns trabalhos falando sobre, né, a utilização desse teste, aqui no caso, de novo, direcionando para pacientes cardiopatas, né? Aqui no caso, um paciente de troca valvar. Então, ele comparando duas diferentes intervenções fisioterapêuticas. Então, ele coloca aqui o grupo tratamento, o grupo controle, e observem que ele avalia o TUG. Então, é um paciente que ele sai aqui de um TUG, né, de 6,12, aumenta o tempo para 6,32 e no outro grupo de 6,16 para 6,46. Observe que nos dois grupos existiu um aumento. O tempo gasto pelo paciente para a execução do teste aumentou. Isso mostra, então, que a intervenção foi inadequada? Não. Por quê? Porque o paciente de cirurgia cardíaca, ele tende a apresentar uma redução funcional após a cirurgia. Então, aqui, o mais importante não é esse paciente, por exemplo, executar o teste em menos tempo quando comparado ao pré-operatório.
Aqui o mais importante é observar que o grupo tratamento no pós, ele fez o teste em 6,32 segundos, enquanto o grupo controle fez em 6,46 segundos. Então o desempenho aqui foi pior, tá? Isso não quer dizer que ele tenha que voltar ou melhorar ao estado pré-operatório. Se isso acontecer, ótimo, mas normalmente não é isso que ocorre nesse perfil de paciente. Esse outro estudo aqui também avaliou, e aqui ele fez uma intervenção utilizando deambulação no intra-hospitalar. E eles avaliaram o TUG. Observem que eles avaliam o TUG, né, no primeiro dia após alta e repete essa avaliação com 30 dias. Veja que no primeiro dia após alta, um tempo de 24 segundos, quando comparado a 30 dias depois, o tempo caiu para 20,4 segundos. O recomendado é que esse teste seja feito em menos de 10 segundos, ok? Então, é ideal em menos de 10 segundos. Aqueles pacientes que executam o teste acima de 20 segundos, principalmente sendo idoso, esse paciente tem um risco aumentado de queda e de outros desfechos negativos. E uma última evidência é que, quando, novamente, pensando em cirurgia cardíaca, existe uma tendência de aumentar a readmissão, o risco de readmissão hospitalar, a chance de readmissão hospitalar, quando o TUG é executado num tempo superior a 15 segundos. Então, nesse estudo, eles mostraram que naqueles pacientes que executam em mais de 15 segundos, a chance é de 24% de readmissão. Enquanto os pacientes que realizam o teste em menos de 10 segundos, que é aquele tempo recomendado, o risco de readmissão é de 4%. Então é isso, gente. Um vídeo bem curtinho, bem direto, objetivo sobre o TUG, mostrando materiais necessários, como o teste é realizado, quais os valores de referência e algumas evidências, né, sobre a aplicação desse teste, principalmente envolvendo pacientes cardiopatas ou pacientes da terapia intensiva. Se você gostou desse vídeo, não se esquece, deixa aqui embaixo seu like, também compartilhe esse conteúdo com seus colegas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal. Então é isso. Até o próximo vídeo.